Esta é uma revelação completa dada pelo Espírito de sabedoria e revelação, e advertência à Igreja de Deus, pela necessidade de separar-se das decadências deste mundo. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Se você é realmente a ovelha de Deus, você acreditará no aviso e retornará à palavra da verdade. Satanás é chamado de ladrão e seu trabalho é roubar, matar e destruir a criação de Deus. O que Satanás está fazendo é destruir o que Deus criou, destruir a semente de Deus, mudando sua criação. Ele está mudando tudo e alguns dias haverá pouca semente original de Deus. O DNA animal foi alterado para DNA artificial. Raça real foi falsificada. Plantação de sementes híbrida e alterada. Não mais a primeira semente foi enxertada e misturada. Na avícola é difícil encontrar uma galinha antiga. Foi substituída pela galinha moderna cheia de doenças e impurezas. Como é que uma galinha cresce com 3 semanas e está pronta para ser consumida? É por isso que a Bíblia diz que toda a criação agora está gemendo com dor, esperando que Cristo venha resgatá-la dessa era demoníaca. Os humanos estão mudando lentamente e usando a imagem de Satanás com iniquidade. Nós vemos pessoas que se parecem exatamente com aliens de outro mundo, com olhos verdes, lábios vermelhos, cabelos azuis, unhas amarelas, corpo inteiro tatuado e piercing corporal, com anéis em todos os lugares. Diga-me que são humanos reais ou falso. As mulheres são mudadas com maquiagens, cabelos artificiais, pele falsa, corpos falsos, olhos falsos, e outros que plantam chifres em sua testa, na América, e outros que modificam o corpo para se parecer com répteis. Belezas falsas e imagens humanas mudaram pela nova ordem mundial do diabo. Nenhum humano que é falso entrará no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 21 e 27 que nada profano ou impuro entrará no céu. Nenhum cabelo falso de coloração falsa entrarão no céu. Isso é abominação diante de Deus. Mudaram a imagem que Deus criou em você, mudando o cabelo e a unha. Isso está contra Deus e estão juntando-se ao diabo para destruir os que foram feitos à imagem de Deus. Esta é a lei da nova ordem mundial para trazer novos seres humanos e rostos sobre a terra. Mateus 5:36 diz que você não pode mudar nenhum dos seus cabelos negro ou branco. De Deus não se pode zombar. E aqueles que destroem o corpo que é o templo do Espírito Santo, também serão destruídos. Mudar os verdadeiros cabelos, maquiagens e perfurar seu corpo com argolas, piercing, está destruindo o templo sagrado de Deus. E ninguém que faça maquiagens e destrói o seu corpo vai chegar ao céu, a menos que você deixe isso, e se arrependa em nome de Jesus Cristo. O diabo quase contaminou tudo que usamos com o objetivo de atacar a semente de Deus. O reino das trevas se aproximou de todas as modas e belezas, para enganar a muitos, se possível, os eleitos. Há muitas coisas que Satanás formou a partir do reino das trevas, e você encontra cristãos seduzidos por elas. Essas coisas são materiais do diabo. De nenhuma maneira você pode expulsar Satanás quando você está usando esses materiais. Havia uma certa senhora que estava possessa com espíritos malignos, e durante o serviço de libertação, os demônios falaram através dela, se recusaram a sair, porque reivindicaram o corpo dessa mulher como seu templo satânico, porque ela tinha cabelos artificiais, brincos e unhas pintadas. O pastor tentou repreender os demônios, mas eles continuam na mulher, por causa de seus acessórios do reino das trevas. Esses demônios não podem sair até que seus materiais sejam destruídos. Os demônios obedecem e conhecem a palavra de Deus que diz:
Resiste ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Então, submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista a essas coisas e as remova e os demônios vão deixar você. Não seja enganado por Satanás. Mesmo que você orar pelas maquiagens e pelos cabelos falsos, para que você possa usá-los. De jeito nenhum, você não pode abençoar o que Deus amaldiçoou, e o que é rejeitado no céu por Deus também não pode ser aceito na terra. Quem é você para se queixar de como você foi criado? Quem é você para mudar o que Deus criou? Quem é você, meu amigo, para questionar com Deus? Um pote de barro não pergunta ao homem por que o fez assim. É muito grosseiro se queixar do seu cabelo e da sua beleza natural. Deus é santo. Isaías 29:16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Haverá vergonha no dia do juízo final para todos aqueles que estão permitindo que o diabo mude seus corpos, com maquiagens e belezas artificiais. Ai deles, eles dizem, o Deus Santo, o Criador do céu e da terra. Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Materiais satânicos. Agora, muitos cristãos estão presos por demônios, por entrarem no seu reino através desses materiais. Os cabelos artificiais são bem-sucedidos para demônios do hinduísmo. Eles têm maldições sobre eles e os outros espíritos da morte, herdados de seu dono. A pintura de um é uma zombaria para Deus. Por que você está mudando a cor de Deus e tomando as cores de Satanás? Muitas pinturas de unhas e batons são inventados de reinos satânicos e misturados com sangue humano, expostos pelo devoto adorador. Esses produtos têm carne humana e quando você os usa também, você participa de beber sangue humano. No dia do julgamento, você será contado como alguém que bebeu sangue humano. Você será um com Satanás. Esses materiais têm demônios de concupiscências, prostituição, imoralidade e perversão. Não é de admirar porque muitos estão vivendo na imoralidade. Os outros materiais mais comuns são os perfumes. Muitos perfumes são preenchidos com espíritos malignos e feitiços. Espíritos de imoralidade são preenchidos com esses perfumes para atrair sexo e demônios, como a abelha atraída pela flor. Mesmo os demônios são atraídos por perfumes. Uma vez, passei por um lugar de prostituta em Nairobi, no Quênia, e senti os perfumes da imoralidade, que cobrem essa área com espíritos de imoralidade e prostituição. Demônios e espíritos malignos são atraídos com fragrâncias, queima de velas enquanto reis e perfumes, até bruxas rezam com fragrâncias ardentes e velas para convidar espíritos demoníacos. Um cristão não deve usar perfumes por causa dos espíritos encontrados neles, espíritos de imoralidade, luxúria e até morte. Quando você os usa, o Espírito Santo não habitará em você, porque você tem espíritos. Para mim, eu não consigo usar perfumes porque sempre que o cheiro, meu espírito resiste e começo a sentir a presença de espíritos desconhecidos. Satanás poluiu até a mídia para enganar e possuir nossos olhos, ouvidos e mente com a imoralidade. Pare de assistir filmes de Hollywood e outros programas que não pregam Jesus ou santidade de Deus. Pare de ouvir músicas mundanas. Todos aqueles que não pregam Jesus Cristo e não louvam Jesus Cristo, ou de outra forma,
você será possuído por demônios em sua vida. Essas músicas mundanas são portas principais do inferno. São inventados por satanistas e iluminatis. Não deixe seu filho em jogos de computador e celulares. Eles promovem demônios de ódio, vingança, rebeldia, espírito desobediente e homicídio. Pare se você quer ser santo e irrepreensível e ir para o céu. Os meios de comunicação e a internet são a porta principal que leva muitos cristãos a se perderem. Esteja avisado de usar roupas satânicas, porque os demônios te atormentarão e abrirão uma porta satânica na sua vida. Por exemplo, Versace, Medusa, esqueleto, roupas de crânio, fotos de corujas, camisolas de crocodilos e cintos, imagens de cobras e répteis, sacos e panos de leopardo. Manchas de leopardo representam o animal de Apocalipse, cobras, escamas, estampas de monstro, Homem-Aranha, Ben 10, Batman, Wordly, Celebrity, Adidas. Esses produtos e materiais são feitos por empresas satânicas de nova ordem mundial. A Bíblia diz que resiste ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4, 7. Você deve separar-se desses materiais do diabo, e Satanás deixará sua vida. Caso contrário, você terá guerra com o reino das trevas por terem seus materiais. Eles irão atacá-lo com doenças e você se tornará escravo. Alguns materiais irão iniciá-lo para o sacrifício satânico. Isso é um aviso para as virgens sábias, que nunca questionam a palavra. Obedecer e se arrepender mudando toda a sua vida, e se afastando desses produtos e materiais, antes de Satanás atacar você. Se você ignora esta advertência, Satanás se aproveitará de você, irá atacá-lo através dessas coisas e, finalmente, você não verá o reino de Deus, destruindo a imagem de Deus, que é seu corpo. 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás não tivesse vantagens sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Seja santo, sem ser ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. 1 Pedro 1, 15 a 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há um avivamento e um surto de visões e sonhos que chegam imediatamente do segundo céu, reino demoníaco de confusões. A ótima maneira de enganar é que Satanás também está produzindo testemunhos do inferno, para glorificar a si mesmo e ser exaltado no inferno. Muitos de testemunhos do inferno não são de Jesus, e não atraem homens para Deus, mas eles conduzem medo do inferno. Esteja ciente de alguns testemunhos estão cheios de engano e mentiras. Você ouve algumas dizendo que viram mulheres no céu com brincos, que são acessórios de Satanás. Satanás também está levando os povos ao falso céu e inferno. Nas minhas visões, vi falsos céus e falso inferno, e também falso Jesus. Muitas pessoas estão recebendo visões que não são de Deus, mas de Satanás. Eles afirmam ver Jesus e que eles viram o céu, mas eles não receberam a mensagem da santidade. Esses povos viram o falso céu e os falsos Jesus, que os enganaram para que você possa pensar que no céu entra com maquiagens e ornamentos. Essas pessoas escreveram livros. Eles afirmam ver o céu e o inferno, mas quando você olha a vida deles, não há santidade de Deus neles. Elas usam calças, brincos e joias. O seu testemunho não é verdadeiro e eles o receberam do céu falso, e do Jesus falso. Os demônios chegam a eles em visões, e tomam a forma de Jesus, e são mostrados falsos céus e infernos. Eles acabam escrevendo livros falsos e demoníacos,
para enganar a humanidade. O falso Jesus não tem marcas de prego. Falso Jesus não fala que transmite de santidade. O falso Jesus não repreende maquiagens. Ele não prega a santidade do corpo e que as mulheres devem usar saia, mas prega a vaidade da terra. O falso Jesus dá a falsa esperança de entrar no céu com maquiagens e vaidades. Tenha cuidado com aqueles testemunhos de pessoas que afirmam ver anjos e Jesus, porque mesmo Satanás se transforma como um anjo de luz. Satanás está fazendo tudo para trazer falsos testemunhos sobre o céu e o inferno. 2 Coríntios 11:14. E não se admire, pois Satanás se disfarça como um anjo da luz. Teste essas visões pela palavra de Deus, e observe a vida daqueles testemunhos, e veja se eles estão vivendo em padrões de santidade. O diabo também aumentou suas visões e sonhos, chegando como enganos eleitos. Jesus disse que nos últimos dias surgirão falsos Jesus, não só no plano físico, mas também no espiritual. Eles surgirão em sonhos e visões para enganar a Igreja de Deus. Acorde e compare os testemunhos com a Bíblia e, se eles não pregam a santidade ou arrependimento, não acreditem neles. Muitos de falsos testemunhos trazem medo e nos retira do amor de Jesus. Estamos limitados com o medo do inferno, sem saber que o amor de Jesus nos salvou de cair no inferno. Eles deveriam ensinar o amor, porque essa é a razão. Muitos estão no inferno porque eles não amaram a Jesus, e é por isso que eles pecam. Dentro do amor de Deus e nunca pecaremos. Eu não sou contra esses testemunhos, mas estou falando do coração de Jesus para dizer-lhe que o medo do inferno não é alegria para Deus, porque faz muitos odiar a Deus, que criou o inferno. Os verdadeiros testemunhos terão amor e temor do Senhor, assim mesmo amando mais a Jesus, e fugindo do pecado. Pessoas religiosas são aquelas que servem o Senhor por temer o inferno. O medo do inferno não pode salvar as almas de entrar no inferno. Eles só temem Satanás e ficam com medo. Precisamos aprender o temor de Deus e o medo do inferno. Aqueles que estão no inferno também sabiam que havia o inferno, mas o que lhes faltava era o temor do Senhor, que é o começo da sabedoria. O temor do Senhor é simplesmente abandonar o pecado e toda iniquidade. Então Deus irá revelar o que leva ao inferno. Muitos dos que assistiram testemunhos do inferno acabam por ter o medo de Satanás, mais do que Deus. Eles acabam odiando até mesmo Deus por permitir que as almas entrem no inferno. Acabam tendo medo. E eles não têm o amor de Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Deus não deseja que alguém entre no inferno. Deus não os coloca no inferno. É o seu pecado que ajuda Satanás a conquistá-los no inferno. A melhor maneira de evitar cair no inferno é ter o temor a Deus e procurar a palavra de Deus. Nós só precisamos de ensinamentos que nos ajudam a conhecer Jesus. Jesus não nos mostra o inferno para amadurecer, mas ele mostra o inferno para fazer a humanidade acreditar que existe um inferno. Ele o expõe para provar sua existência aos incrédulos. Gaste seu tempo procurando e pesquisando a palavra de Deus, que é a única maneira de entrar no céu. Uma vez que você acredita, há inferno e Satanás, então, se alimente da palavra e os ensinamentos. Nós não buscamos a sabedoria dos adoradores do diabo. Tiago 1:5. Mas, se algum de vós não tem sabedoria, deve orar a Deus, que o dará, porque Deus dá generosamente e graciosamente a todos. Se você servir o Senhor por causa do medo do inferno, você não pode entrar no céu, porque o medo é pecado. Mas sim servir a Deus por causa do amor de Deus, você entrará no céu. Jó 28:28. Deus nos disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para ser sábio,
Você deve reverenciar o Senhor. Para entender, você deve se afastar do mal. Deus abençoe. Fim.